A paz de Cristo. Voltamos nesse estudo sobre os querubins. Esse é um estudo bastante importante, que a gente vai até o livro do Apocalipse. A gente vai ter passagens no Antigo Testamento e Novo Testamento também, mas a gente vai mostrar esse tema de animais, a ligação com o trono, questão de sentar. Então, são alguns temas que a gente até já falou, mas a gente vai focar na questão de entronizar, a palavra sentar. É todo esse tema que liga o Apocalipse, o Antigo e Novo Testamento também, com a questão de entronizar o rei, também com a ligação de animais, as 4 criaturas no livro do Apocalipse, também Ezequiel. Toda essa ligação dos querubins com animais e o contraste com a besta escarlata no Apocalipse, aquela mulher sentada nela. A gente vai ver questão de cavalos também, o jumentinho de Jesus. Então, que isso tudo tem a ver com a questão dos querubins de entronizar. E esse slide aqui é só um lembrete, uma lembrança do estudos passados, quando os querubins a gente mostra que eles guardam ali a árvore da vida, o jardim do Éden, uma função que era de Adão e Eva, questão de servir e guardar, servir, lavrar. Essas 2 palavras no hebraico que tem ligação com o sacerdócio, também com o povo de Israel. E aqui a gente entra nos versos que a gente vai ver no Antigo Testamento. Lembrando aqui a questão dos querubins guardando a árvore da vida, no Gênesis capítulo 3, no verso 24. Então, a gente vai para o próximo slide para realmente começar o contexto desse estudo aqui de hoje. Então, os querubins, o que a Bíblia mostra em termos de aparência deles? São anjos, a gente sabe, mas qual a aparência? Os querubins se ligam a animais, a gente vê as suas figuras no templo, em alguns casos a gente tem alguns detalhes. A gente tem as 4 criaturas de Ezequiel, com rostos de animais, pessoa também, isso também no Apocalipse. E a gente vai mostrar tudo isso, porque qual a ligação de tudo isso com a questão dos eleitos, que é o que a gente está falando, com a questão também não só dos eleitos, com o sacerdócio. E a ligação dos eleitos com o sacerdócio, não só do Antigo Testamento, mas esse do Novo Testamento, mais ainda em que somos e seremos reis e sacerdotes no reinado com Cristo. Já de agora até, é muito mais no porvir. A gente continua com os versos do Antigo Testamento. Então, Davi e a arca. Essas lutas do reino. Então a gente vai mostrar alguns versos, essa palavra que depois a gente vai mostrar aqui, habita, no hebraico, que é uma palavra que, na verdade, ela significa habitar, sentar, entronizar. A gente vai na sequência mostrando isso aqui. Mas na vida de Davi a gente vê em 1 Samuel 4:4 aqui, capítulo 4, verso 4, a Arca da Aliança foi tomada. E até interessante os querubins aqui, que se entende pelo plural sendo 2, e aqui em contraste com os 2 filhos de Eli. E ali a arca de Deus, a arca da aliança, é capturada. E é com Davi que a gente vai ver, tiver essa transição ali de Eli para Samuel. Samuel vai vir também a ligação com o rei Saul e a transição para Davi. Em Davi a gente vai ver toda essa preparação para a construção do templo por Salomão e essa ligação, é claro que os querubins ficavam ali nas cortinas, também dentro do Santo dos Santos, e é interessante alguns versos que mencionam a questão dos querubins nessa luta que Davi estava travando. Tudo aquilo que Davi estava lutando para estabelecer o reino de Deus e dar descanso para Deus com a relação dos querubins, na verdade, de todo o templo e o tabernáculo. Entronizar a Deus.
Em 2 Samuel, no capítulo 22, a gente vê que é um salmo que Davi compõe, e está ali também mencionado, está ali no Salmo 18. Fala, e subiu sobre um querubim, voou e foi visto sobre as asas do vento. Essa menção de querubim. Então, a gente vai passar rápido porque o objetivo são outros aqui nesse estudo, mas mostrando que os querubins estão associados a essa ideia de guerra. Veja só em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, a subida de Elias, ali quando ele é levado ao céu. A gente vê essa menção em 2 Reis, capítulo 2, no verso 11. Um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E no verso 12, que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Veja só. Então, Eliseu, quando sobe, essa menção de carros e cavaleiros. Aqui em Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10 também, a visão dos querubins, as 4 criaturas com rostos de animais, de homem também, que está ligado ao livro do Apocalipse. Então, veja que havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira sobre esta espécie de trono. Isso. Figura semelhante a de um homem na parte de cima sobre ele. No capítulo 10 de Ezequiel, a gente vê que eram querubins realmente, aqueles animais. Então veja só Ezequiel no capítulo 10, no verso 20. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Veja só, eram realmente querubins. E aqui a gente vai, nesse estudo, mostrar como a palavra sentar, essa palavra que a gente até já viu e vai ver agora mais versos dela, na Bíblia toda, a palavra sentar é a mesma que entronizar e habitar. Por que isso é importante? Tanto no hebraico como no grego. Coloco aqui a palavra na concordância Strongs, no hebraico, e também 3 palavras estão correlacionadas no grego. Por que isso é importante? Porque a palavra sentar está muito ligada a entronizar, quando o rei estava no trono, e está ligado também à questão, veja só, da besta escarlata, a mulher está sentada ou assentada, também todo esse tema de cavalos, veja só, desde o tema de Jesus ali montado num jumentinho, os cavalos do Apocalipse 19, e toda a ligação com as bestas, porque no final das contas Deus está chamando um povo, que é a figura dos querubins, que a Bíblia mostra como animais, onde realmente Jesus está sendo entronizado, está sentando para cavalgar nesses animais. Daí vem as lutas, como a gente viu o Salmo de Davi, 2 Samuel 22, e todos os temas bíblicos que ligam-se a isso. A gente vai ver alguns versos aqui do Antigo e vai passar para o Novo Testamento. Então veja que a palavra sentar e entronizar é a mesma palavra, e aqui eu selecionei alguns versos, apenas algumas de tantas passagens no Antigo Testamento. Veja só, assentar. Aqui em Êxodo, no capítulo 11, a gente vê essa questão de assentar, de trono, Deuteronômio 17, 18 também. Veja só para mostrar como essa palavra sentar e entronizar é a mesma palavra. Vários salmos aqui, Salmo 9, Salmo 47. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Veja só, sempre a ligação de assentar ou sentar com trono. Salmo 80, no verso 1. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins resplandece. Veja só toda essa questão dos querubins e o Santo dos Santos como sendo o trono de Deus, Deus entronizado. É um tópico bastante importante que a gente vai falar logo em seguida aqui. Salmo 99, 1. O Senhor reina, tremam os povos, ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. Então veja só, muita ligação também com batalhas. E mais especificamente, o templo, o Santo dos Santos, é o trono de Deus. Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe,
A gente vai pulando aqui. Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Por quê? Pois reina Adonias. 1 Reis, no capítulo 1, verso 17, também similar, é que Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. 1 Reis, capítulo 1, verso 20, nos versos 24, 27 também, no verso 30, veja só, sempre assentar trono. Então, a gente estabelece aqui esse padrão bíblico da questão de assentar e trono. E a ligação de sentar também no animal cavalgando. E a gente vai juntar tudo isso para ver como é lindíssimo no livro do Apocalipse o que tudo isso significa. Aqui, 1 Reis, no capítulo 2, no verso 19, toda essa questão ainda de Davi e Salomão. Então, vários, né? Como falei, não estou colocando nem todos os versos aqui e a gente não tem o objetivo de ler tudo, mas passar e mostrar o que a Bíblia fala sobre isso e estabelecer esse padrão. Isaías, no capítulo 37, verso 16, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas, veja só, que está sentado entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então é interessante que o trono de Deus, ali no Santo dos Santos, eles viam o Santo dos Santos como sendo o trono de Deus. Eu sempre procurava uma imagem onde mostraria esse desenho onde o trono de Deus estaria ali no Santo dos Santos, porque eu não conseguia imaginar isso, o trono de Deus ali. Mas acho que essa figura, ela dá uma ideia disso. Não sei se realmente seria isso, como eles viam, mas basicamente, veja só a asa dos querubins ali como um animal, a arca e ali a cobertura da arca como sendo o escabelo ali do rei, né? E veja só como ali um trono e o rei. Né? Acho que adiciona isso a fumaça ali do Santo dos Santos, a presença, a glória de Deus que mostrava isso. Talvez o sacerdote, o sumo sacerdote, perceberam isso. Não, acho que a Bíblia não fica claro, mas é muito clara quando a Bíblia mostra isso, onde ali Deus se assenta entre os querubins, né? Os Salmos, como a gente mostrou, vários versos mostram isso. E fala desses cavalos ou animais que Deus cavalga, né, batalhando. E aqui no Novo Testamento a gente vê toda essa ligação também. E aqui a promessa em Mateus 19, 28, onde assentaremos, né, os eleitos sobre tronos, né, 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Na verdade, Paulo fala julgar o mundo, inclusive, toda a simbologia. Sempre essa ligação de assentar, né, assentar no trono, no reino. Mateus 20 aqui, Mateus 23 também, Mateus 25, né, o trono da glória. João, a questão do jumentinho, né, que Jesus se assenta sobre ele, e toda a profecia que vem do Antigo Testamento. Inclusive, o rei Salomão ali, ele, quando foi entronizado, lembra que a Bíblia detalha como ele vai em cima de um jumentinho ali também. De Efésios, capítulo 1, verso 20. O livro de Hebreus é interessante porque fala muito do Santo dos Santos, a entrada, né, de Cristo, também da igreja, no trono de Deus e o Santo dos Santos. Hebreus capítulo 1, verso 3, né, como Jesus assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 8, no verso 1, está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Hebreus no capítulo 10, no verso 12, onde Jesus, né, o sumo sacerdote, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Sentou-se ao trono de Deus, veja só, Hebreus 12, 2. E o objetivo é chegar no Apocalipse para a gente ver toda essa simbologia de sentar, né, e comparar com as bestas, porque no início do Apocalipse a gente vê a questão dos tronos, né? Apocalipse 3 e 4, as 4 criaturas, né? Então, estão ali ao redor do trono, porque fala dos eleitos, nós que vamos ser escolhidos, né? Também a ligação com 144 mil, essa escolha, essa ligação dos 144 mil sendo escolhidos. No início do Apocalipse já vai tendo essa visão deles sentado em tronos, a visão que a gente pode até aplicar para os dias de hoje já,
quando a gente já está de uma certa forma entronizado, sendo reis e sacerdotes, mas muito mais até no porvir. A gente pula a Apocalipse 5, 6 e 7, em vários textos que eu vi que fala desse mesmo tema de assentar, de entronizar, de trono, em ligação com a palavra sentar. Toda a questão das bestas no Apocalipse 11, 12, 13, que vai levar à questão do Apocalipse 17, onde a prostituta vai se assentar sobre essa mesma besta ali do Apocalipse 13. Então veja só, antes disso, a gente falar um pouquinho mais, a gente vai mostrar Apocalipse 15 nos versos 6 e 7, como eu já tenho falado até em outros estudos, como esses anjos que trazem as últimas 7 pragas saem do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Então veja só como os 4 animais estão ligados a esses julgamentos do livro do Apocalipse, ligado ao sacerdócio, e nós, como eleitos, que seremos um reino de sacerdotes, veja só, tem toda essa simbologia para basicamente dizer que nós eleitos seremos esses querubins, seremos esse reino de sacerdotes, sacerdotes que vamos julgar, com Cristo, com Deus, este mundo, as tribos de Israel, como fala ali, no sentido de julgar o mundo. E a prostituta, a gente vê o contraste, porque Apocalipse 17, versos 1 e versos 3, a gente vê aqui a prostituta assentada sobre muitas águas e assentada sobre uma besta cor de escarlata, cheia de nomes de blasfêmia. Se ainda duvida que isso fala de reinado, a gente vê aqui na sequência a mesma besta do Apocalipse 13, veja só a besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. João ali vê no deserto. Então realmente é a figura do crente que infelizmente se perdeu no engano, nos chifres da besta, em vez de ser um cavalinho ou um jumentinho, vamos dizer assim, nessa época, nessa era que estamos, um jumentinho para que a obra de Deus seja feita por nós, levar a Deus. Muitas vezes a igreja, o próprio povo de Deus, as religiões em si, se tornam esses animais que quem está sentado sobre eles, quem está sentada, precisa de sabedoria para isso, sabedoria celestial, sabedoria profética. Então a mulher está sentada, veja só, povos, multidões, nações e línguas. Então, veja só, ela está sentada sobre águas e sobre uma besta. Toda a simbologia de que a besta fala também dessas multidões, essas grandes multidões que, infelizmente, é um engano. As religiões dos nossos dias, religiões, inclusive o próprio cristianismo em larga escala, entrando sobre isso. A gente vai ver aqui, Apocalipse 18, no verso 7, assentada como rainha. Se alguém duvida que essa mulher está ali sentada como rainha, sobre a besta, sobre as águas, sobre o mundo, governando religiões, governando pensamentos, não tem nenhuma dúvida disso, que ela está realmente fazendo isso. Toda a simbologia que a Bíblia usa. Então, em vez de sermos os jumentinhos, os querubins, que vamos ser, que já somos, para conduzir Cristo a fazer a obra dele em nossas vidas primeiro, na vida de muitos nesse mundo, na igreja. Felizmente a igreja, a figura que o Apocalipse mostra, é uma igreja realmente perdida. Apocalipse 19, vários versos aqui, mostra agora a questão da igreja, dos eleitos vindo em cavalos brancos, veja só. Então não mais jumentinho, não mais aquele animal dócil, mas agora todo o poder que Deus dá para estarmos com cavalos batalhando com ele. Essa batalha que já começa de agora, mas é verdade, no reino de Deus muito mais. Sempre a presença dos 24 anciãos, dos 4 animais, veja só, prostrando-se, Deus sobre o trono, Cristo sentado no trono, tudo falando aqui de Jesus vindo no cavalo, veja só, com os exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo. Então Jesus é sentado sobre o cavalo, mas tem um exército que vai batalhar contra ele. Mas é claro que a gente já sabe que a vitória é nossa e é de Cristo.
sempre essa ligação, assentado sobre o cavalo. Então, realmente os querubins ou cavalos, ou rostos de animais e de homem, são formas simbólicas que a Bíblia vai mostrando, que muitas vezes falam de uma mesma coisa. No Apocalipse 20 já vai falar mais diretamente dos tronos, e onde nós, os eleitos, né, se formos assim, chamados, reinaremos com Cristo durante 1000 anos, seja literal ou não. Na verdade já estamos reinando, mas mais ainda no porvir, julgando, né, o rei julgando as nações. E Apocalipse 20, no verso 11, vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele. Veja só todo esse tema de novo, assentado, trono, cuja presença fugiu a terra e o céu. E Apocalipse 21, 5, para finalizar, e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, para resumir, estamos realmente sendo chamados para sermos um reino de sacerdotes, para sermos entronizados com Cristo, mas para isso precisamos sentar ou virar um cavalinho primeiro, né? Não ser um animal feroz que devora a obra de Deus, mas com simplicidade e com o poder do Espírito Santo, realmente fazer essa obra verdadeira de Cristo, e aí ser entronizado com ele. Então é uma coisa que o mundo, que as religiões e até mesmo o cristianismo em larga escala não entende. Onde estamos sendo chamados para esse grande reinado. E finalizando com essa imagem onde mostra toda essa ligação. Veja só, sempre a questão de estar assentado, de trono, de reinar, de batalhas, porque quando mostra um cavalo já vem esse tema da batalha. Quando mostra os querubins, ou os 4 animais ali, que são os reis, o leão, o rei da selva, ou o homem, o rei de tudo aqui nesse planeta Terra, o boi, o rei do pasto, a águia, o rei ali do céu, mas aqui nesse mundo aqui terreno. Então, figuras de um reinado, de um poder que Deus já está nos dando e vai nos dar muito mais. Isso é muito importante, e a gente vê como toda a Bíblia, o Apocalipse, falam de tópicos. Se a gente pegar ali o tópico, os tópicos envolvidos, a gente vai ver como a Bíblia ela vai se explicando por ela mesma, ela vai usando uma tipologia lindíssima. Isso tudo nos ajuda a entender tudo que está sendo dito. Que Deus nos abençoe, que a gente possa já desde agora estar sendo entronizado, estar carregando a obra de Deus sobre nós, para que Cristo reine agora e sempre.